o primeiro passo pra gente, o primeiro parágrafo pra gente elaborar a conclusão, no primeiro parágrafo a gente vai relembrar o nosso tema. Ou seja, a gente vai fazer um breve resumo, né, do nosso tema, o que foi abordado no nosso trabalho, certo? Esse é o primeiro, como é que começa? Às vezes a gente, o pior de cada capítulo, né, eu acho assim, do trabalho inteiro é a parte de começar. Como é que começa? Como é que eu começo? Quando você começa o primeiro, que você vê pronto lá, aí você consegue fluir melhor, né? Então, primeiro, começa apresentando de uma forma resumida, né? O que é que foi mostrado no seu trabalho, o que é que foi analisado no seu trabalho. Por quê? A conclusão é um relatório final do que você fez no seu trabalho. Então, vamos supor que isso fosse na prática. Se você trabalhou um dia inteiro, né? Você foi para a empresa aí, ou, enfim, estudou o dia inteiro, foi para o seu trabalho e aí trabalhou o dia inteiro, tá? E aí eu te pergunto no final do seu dia, olha, me faz um relatório sobre o que você fez no seu trabalho hoje. Aí você vai dizer, ó, então, no meu trabalho hoje eu respondi os e-mails, tal, resolvi aquela pendência do fulano de tal, eu emiti as notas, eu dei entrada, né, em tal processo e não sei o quê, e aí você tá fazendo um relatório do que você fez nas suas atividades. A conclusão é a mesma coisa, é o que você fez, é um relatório final do seu trabalho, certo? Você não vai precisar criar nada novo, certo? Não vai trazer nada de novo lá. E eu vou falar, a pessoa vai perguntar, pode ter citação? Não pode ter? Vou falar daqui a pouco, tá? Se pode ter citação na conclusão ou se não pode. Então, você vai fazer o primeiro parágrafo, você vai relembrar um breve resumo do que foi analisado, certo? Ao longo do trabalho. Então, vou dar aqui um exemplo. Olha só. Esse tema aqui, esse trabalho aqui, o tema do trabalho é estratégias de marketing verde na percepção de compra dos consumidores na Grande São Paulo. Lembra que a gente falou de delimitação de tema ontem? Olha que tema delimitado. É estratégias de marketing verde, tá? Então não é só estratégia de marketing e qualquer estratégia de marketing. Então, na percepção de compra dos consumidores, lembra que eu falei que ontem você poderia fazer... ontem eu falei, mas você quer tratar da educação, enfim, acho que era ludicidade na educação infantil, na percepção dos professores, na percepção dos pais, na percepção dos alunos, tá entendendo? Então, isso aqui é um exemplo de delimitação também, tá? Só resumindo a live de ontem. Então, na percepção de compra dos consumidores, poderia ser na percepção das empresas, poderia ser, enfim, na percepção de qualquer outro aspecto, tá? Mas aqui é na percepção de compra dos consumidores na Grande São Paulo. Então, ou seja, ele delimitou bem. Então, ele fez uns estudos nos principais supermercados da Grande São Paulo que oferecem produtos ecológicos, certo? É o marketing verde, né? Na produção que oferta esse tipo de produtos, tá? Então, foi basicamente isso que ele fez. E aí... Lembra, esse foi só o tema, né? Agora a conclusão dele, tá? O que é que ele trouxe na conclusão? No primeiro parágrafo, ele apresentou um resumo do que ele analisou no trabalho inteiro. Então, ele colocou: esta pesquisa permitiu identificar quais as estratégias do mix de marketing verde são percebidas pelos consumidores da Grande São Paulo. Pronto, ele só resumiu, né? Uma forma bem resumida aí do que a pesquisa dele abordou, certo? Então, primeiro ponto da nossa conclusão é relembrar o tema, tá? Gente, lembrando que as dicas que eu trago para vocês aqui não são verdades absolutas, tá? Não é só esse jeito que é o certo de fazer. Vocês vão encontrar outros modelos, é o que eu sempre falo. Vocês vão encontrar outras formas lá, e aí vocês veem qual é a mais fácil para vocês. Essas que eu trago aqui são dicas mais práticas, mais aplicáveis, que eu uso com os meus alunos e que sempre dá certo. Eles conseguem desenvolver o trabalho através dessas estruturas básicas que eu entrego, entendeu? Então não quer dizer que se você vê uma conclusão de uma forma diferente, né, que já, por exemplo, já começa apresentando os principais resultados. Não está errado, né? Se o trabalho foi aprovado, então não está errado. O que eu estou trazendo aqui para vocês é uma forma mais fácil, tá? De fazer, uma forma mais simples, tá certo? Então começa relembrando o tema.